Pessoal que for removido, entra novamente, tá ok? Vamos lá. Então, na nossa aula de hoje, vai falar sobre Sistema Integrado de Gestão Corporativa, ou conhecido hoje no mundo corporativo como ERP. Né? Então, vamos lá. Então, hoje em dia, será que as empresas hoje em dia elas podem administrar, né, efetivamente seus custos, prover melhorias de nível de serviço a seus consumidores, né? Ser líder em logística, né, sem contar com o sistema de informação, será que ela consegue fazer tudo isso se não tiver efetivamente a tecnologia, né, comandando, sobre a parte administrativa dentro dessas corporações, né? Porque vocês sabem que hoje em dia, né, praticamente toda a parte documental da empresa, né, todos os seus níveis de processo e tudo mais, tudo é feito através de sistema. Então, prestar um bom serviço, né, avaliar se eu estou gastando mais ou estou gastando menos, verificar minhas contas a pagar, contas a receber, verificar o comportamento do meu consumidor, né? Hoje em dia só é possível se eu usar um sistema. Né? Então, aí vem exatamente o que interessa para a maioria das organizações, né? Do que é essa logística que funciona por trás da organização. Nós vamos conhecer um pouco ela, para poder entender o conceito do que seja ERP. Né? Então, toda empresa, toda organização, ela precisa trabalhar seus processos. O que é processo? Com certeza, vocês estão avançando muito, estão bem avançados em relação ao curso, chegou à metade. Algumas disciplinas vocês ainda vão conhecer e que vai falar sobre essa parte de processo. Né? O que é um processo dentro de uma empresa? O processo, ele trabalha o planejamento. Ora, se eu planejo, eu preciso implementar. Então, eu planejo, eu implemento. Mas a partir do momento em que você planeja e implementa, você precisa de uma outra ferramenta que permite com que você verifique se tudo aquilo que foi planejado e implantado realmente está funcionando. E isso chama-se controle. Então, você planeja, implementa e controla. Mas planejar, implementar, controlar o quê? Seus fluxos de forma direta, e o fluxo em si quer dizer tanto o fluxo físico quanto a nível de serviços, as informações informacionais, toda a sua logística financeira da empresa, é necessário que você planeje, implemente e controle. Né? Então, e esse fluxo, ele parte do princípio em que tem um ponto de origem. Esse ponto de origem, por sua vez, a partir do momento em que você automatiza todo o fluxo, né, quer seja de serviço, quer seja a parte física, as informacionais, a financeira, você faz tudo isso a fim de atingir, digamos, uma qualidade para o seu consumidor. Então, você sai de um ponto de origem indo para um ponto de consumo. Né? Mas você precisa das ferramentas adicionais que faz com que esse cérebro, esse núcleo funcione. Né? E para isso, eu preciso atingir minha eficiência, né? Para que tudo isso funcione de forma eficiente e, claro, de forma eficaz. Né? Essa eficiência, esse termo eficaz que eu vou atingir, baseado em cima desse fluxo, ele visa única e exclusivamente atender necessidade dos meus clientes. Tá? Então, esse é o esquema logístico funcional, né, ou seja, do que diz respeito à parte operacional da minha organização. E quando eu atinjo minha excelência desse serviço de logística da minha organização, né? Então, eu preciso atingir a minha dimensão de excelência nesse atendimento. De que forma? Né? Primeiro, eu preciso agradar o meu cliente. Eu atinjo esse momento a partir do momento em que meu cliente se sente satisfeito. Né? Então, eu chamo de cliente, sucesso do cliente. Né?
Através de quê? De sistema integrado, um sistema que permite a integração interna da empresa, né? E é, funcionando concomitante com isso, eu preciso também integrar os sistemas externos, né? Isso nós já vimos lá no início, ainda em sala de aula, né? Eu mostrei para vocês o que era o sistema, os sistemas internos, então, que são os sistemas ambientais, né? Que fazem parte desses sistemas externos, né? A integração interna, ela ocorre a partir do momento em que vocês trabalham o processo da empresa. Esse processo ele precisa ser baseado em tempo, ou seja, eu preciso atender minha demanda na maior velocidade que eu puder. Para a integração externa, eu preciso trabalhar com as melhores práticas empresariais, porque é a minha parte que fica externa à empresa, a parte que eu preciso mostrar para o meu cliente quem é a minha empresa. Tá? E aí, claro, eu começo a fazer a mensuração que pode abranger essa excelência. Então, para mim trabalhar logística de excelência dentro da minha organização, visando principalmente o meu cliente, eu preciso trabalhar as integrações internas, para isso eu preciso trabalhar os processos baseados em cima de tempo, que aí eu mensuro a sua abrangência para que eu possa integrar através das boas práticas para fazer a minha integração externa. Tudo isso visando manter a qualidade do meu cliente, a qualidade de serviço para os meus clientes. Empresas de classe mundial, ela integram os processos internos através das tecnologias e mudanças organizacionais. Ela utiliza um mix, né? E tem as seguintes características: organizações na cadeia de suprimento, baseada em dados e planejamentos integrados, e vendas por equipe. Aliás, eu diria para vocês, gente, no que diz respeito a essa parte baseada em cima das características que trabalham a venda em equipe, tem determinadas empresas aqui em Manaus que é visível a qualidade de serviço da forma com que ela interage com seus clientes, né? É prazeroso, inclusive, você ir à loja, fazer compra na loja, você se sente bem na loja. É bem interessante. Quanto à integração externa, né, elas colocam a crescente ênfase no estabelecimento e manutenção de forte relacionamento na cadeia de suprimento e distribuição. Quando ele fala aqui de cadeia de suprimento e distribuição, ele está falando dos fornecedores, tá, gente? Então, visa a parte de integração externa, ela visa especificamente trabalhar a excelência com relação a quem está prestando o serviço para vocês, ou seja, os seus fornecedores. Para quê? Para que, baseado em cima dessa qualidade, eu também preste um bom serviço ao meu cliente, que o meu cliente é externo, né? E, claro, eu preciso ter bons prestadores de serviços, né? E mão de obras terceirizados, né? E a principal característica dessa integração externa é a intenção de integração total, é a cogestão. A cogestão, ela diz respeito ao segundo item, que é o compartilhamento de informação. A cogestão é a gestão compartilhada, é o que nós chamamos de empowerment, que é o objeto da nossa próxima aula. Eu também vou mostrar para vocês o que é um empowerment, né? Então, a cogestão é o trabalho em empowerment. E as empresas que trabalham muito bem com empowerment, ela tem o nível de retorno de satisfação é excelente, né? Que é justamente troca de papéis, né? Aqui eu vou mostrar para vocês nesse gráfico a evolução dos sistemas de informação ao longo do tempo, né? Começando pelo MRP, que foi o primeiro sistema de integração, né, de logística de cadeia, voltado para essa parte da integração dos serviços internos dentro da organização. Isso aconteceu mais ou menos na década de 70. Depois veio o MRP2, na década de 80, seguido, quando se criou o MRP2, já se pensou em ERP, já pensou nessa parte da integração dos sistemas usando o ERP, né, na década de 80 já. E ele tinha um forte relacionamento com o comércio através de correio eletrônico. Vocês provavelmente não são da época, mas quem chegou a comprar, gente, na década de 90, o nosso forte do correio
da compra do comércio eletrônico na década de 90 se chamava EAD, né? Então, era o formato que nós tínhamos na época de fazer compra, e usava como o correio eletrônico como sendo uma das ferramentas fortes para vincular e atrair clientes e, consequentemente, colocar meus produtos, né? Depois veio o DRP, né, que já era... Esses, apesar das siglas serem diferentes, eles, basicamente, todos eles se enquadram dentro de um RP, né? Depois começamos a trabalhar através de planejamento, através de uma determinada programação, né? Isso já molda os anos 90, por isso o correio eletrônico está ali, né, nessa década de 90. Né? E aí começamos a trabalhar também já o gerenciamento de transporte, ou seja, já era possível saber, se eu fazia um determinado pedido, saber onde é que meu pedido estava. Eu poderia, nesse caso aí, acompanhar o deslocamento, né, dos meus produtos e dos serviços, como eles estavam em andamento ao longo da cadeia de entrega, né? Isso se tornou, né, mostrou meu nível de integração, né, através do gerenciamento da cadeia de abastecimento, né? Então, o sistema integrado de informação, ele trabalha com fluxo de informação, né? Esse fluxo começa pelo fornecedor, né? Então, o fornecedor é responsável por fornecer a matéria-prima, né, da minha cadeia de suprimento, né? Esse fornecedor, ele fornece para a fábrica, porque a fábrica vai pegar a matéria-prima, né, para transformar em matéria acabada, que é o que realmente eu, como empresa, vou vender, né? Então, a partir daí, ela entrega a fábrica entrega para o centro de distribuição, né? Foi criado o centro de distribuição, o centro de distribuição, por sua vez, usa a cadeia de logística para fazer os transportes, né? Para, finalmente, eu trabalhar a parte do varejo, ou seja, já é para distribuição para o meu cliente, né? Então, o meu consumidor final. Né? Então, eu trabalho basicamente essa cadeia, ou seja, o fornecedor fornece a matéria-prima para as indústrias, para as fábricas, por sua vez, geram os produtos e entregam aos centros de distribuição, o centro de distribuição transporta, né, até o meu mercado varejista, do meu mercado varejista depois entrega ao meu consumidor. Então, segue esse fluxo de informação, né, dentro dessa cadeia de entrega, que integra toda a parte de logística, né, dentro de um sistema integrado de informação. Né? Então, esse é o link. Né? ERP, né? O ERP, né, ele é sigla de Enterprise Resource Planning, ou seja, é um sistema integrado de planejamento. Ele integra o sistema integrado de gestão, a parte corporativa, que interage com todas as transações de uma empresa em um banco de dados único e disponibiliza a mesma informação de forma instantânea para todas as áreas da organização. Ou seja, ele é um sistema que hoje vocês conhecem, o ERP, gente, vocês conhecem ele provavelmente na empresa de vocês como SAC. Tá? Então, algumas empresas chamam de SAC, outros chamam de SAP, enfim, ele tem vários nomes ao longo da implementação. O SAP, todo SAP é um ERP devidamente implementado. Tá? Então, ele abrange toda a empresa. Tudo que acontece dentro da empresa é possível você saber através do sistema. Ele está integrado dentro da organização. Tá? Ele forma o processo de integração, ele é trabalhado baseado em cima desses níveis aí. Né? Aqui do lado esquerdo, vocês vê os elementos a nível, né, de níveis, que são os níveis estratégico, tático, operacional. Né? O operacional aqui é dividido em duas partes, porque tem o gerencial operacional e tem o operacional, que é a parte realmente onde o pessoal de base faz a coisa funcionar. Né? O gerencial operacional já começa a ter gestão. Né? Todos eles precisam convergir para as opções, para os parâmetros que são colocados do lado direito, né, do fluxo de vocês. Então, vamos conhecer primeiro, né? A direção estratégica, a informação de entrada deles são a missão, valores e as informações macros da organização, que, por sua vez, no processo decisório, ele planeja estrategicamente como a empresa vai funcionar a médio e longo prazo.
E tem como informação de saída os objetivos das políticas globais da organização. Para quê? Para que ele tenha os parâmetros de objetivos e políticas da organização. A nível tático, a minha informação de entrada são as informações micro, que, por sua vez, gera o planejamento tático, que tem como saída o plano tático de metas e regras, que vai fornecer parâmetros de regras funcionais da organização. Os gerentes operacionais, ele tem como informação de entrada as informações de ocorrências, né? Ou seja, tudo que está ocorrendo a nível operacional dentro da organização, para que no processo decisório ele possa planejar o operacional, que tem como saída o plano operacional baseado em cima de metas e processos operacionais. E aí ele gera os parâmetros de metas e processos operacionais da organização, né? Na operação, a operação em si ela tem os recursos como entrada, ela, no processo decisório, ela tem basicamente tudo aquilo que foi planejado no nível estratégico, que foi passado para o nível tático, que foi passado para o nível operacional, que é executado dentro, né, da linha de produção, né, que é o que representa aí a indústria, né, e tem como saída, claro, os produtos. Para quê? Para que eu possa ter suprimento, produtos a vender, né, para os meus clientes, né? Então, esse é o processo integrado de planejamento, né? O processo integrado de controle, ele trabalha a sua verticalização, ou seja, baseado em cima do que eu tenho, eu forneço o planejamento operacional, que, por sua vez, alimenta e fornece informação ao planejamento tático, que, finalmente, oferece relatórios e consulta ao planejamento estratégico. Gestão integrada na empresa. Eu trabalho a rede de suprimento, por sua vez, precisa estar integrado ao apoio à produção, que precisa estar integrado à rede de distribuição, né? Isso a gente fala da gestão integrada, né? Na gestão integrada, na universalização da informação, o processo, né, tem as funções de ambiente externo e ambiente externo, tá? Então a gente trabalha basicamente em cima disso. Então, no ambiente externo, no ambiente externo, você cria uma cadeia e ele reflete diretamente no ambiente externo, tá? Então, para o ambiente externo, eu tenho o fornecedor, o suprimento, eu tenho a manufatura, a venda, a fim de atingir a satisfação do meu cliente, né? Um integra baseado em cima de um papel do outro. Então, o suprimento, ele visa única e exclusivamente a atingir essa cadeia de ciclo, né, que ela é alimentada, né, porque ela visa simplesmente trabalhar por compra, né, ou comprar o quê? Comprar material, comprar baseado em cima dos meus indicadores, comprar dos meus melhores fornecedores, enfim, um ambiente externo, ele pensa sempre em comprar, já que ele precisa produzir, né? Na parte de venda, a parte de vendas, como ela vai vender, e o objetivo dela é atingir o cliente, então ela precisa ter um bom fornecedor, baseado em cima de um material de boa qualidade, a partir daí ela gera bons indicadores, que ela tem suas unidades de medidas e, claro, vendas tem que trabalhar baseado em cima de produtos periódicos. Isso aqui também, eu creio que boa parte de vocês já conhecem, já viram na prática como isso funciona. Todo produto tem validade. Todo produto ele deve sair baseado dentro de um determinado tempo, né? Então, baseado em função disso, né, o material tem determinada durabilidade. Se vocês voltarem isso para a área de serviço, a área de serviço também é a mesma coisa. Apesar de você prestar o mesmo serviço por anos, você vai aperfeiçoando. Portanto, ele também tem validade. Um determinado serviço, ele fica funcionando até que você descobre uma melhoria no processo e você melhora esse serviço, né? Tudo isso, né, precisa trabalhar para que o seu cliente se sinta satisfeito. Na manufatura, eu levo em consideração o material, o fornecedor, já que eu trabalho a produção, eu também trabalho a medição e, claro, a manufatura também ela é baseada em cima de tempo, né? E isso, a RP, a gestão integrada, ela trabalha a qualidade e a velocidade da informação, baseada em cima da redução de erro ao cliente, da redução de tempo de atendimento, que implica na redução de custo da mão de obra,
o aumento da capacidade e o aumento do desempenho. Né? Então, todos eles estão relacionados ao meu nível de serviço, né? Que esse último, né, tem a ver com a redução dos custos operacionais. Né? E tudo isso trabalha em função da melhoria dos meus indicadores de desempenho dentro da minha organização, que, por sua vez, né, gera a qualidade, a produtividade e a competitividade da minha organização. Tudo isso um sistema ERP entrega para vocês, tá? Então, é bem eficiente para isso, tá? Então, ERP entrega qualidade e velocidade de informação, já que tudo está integrado, né? E aí entra os sistemas ao longo da evolução dele, né? O DRP, que é o planejamento global de toda a cadeia de abastecimento, o EDI, né, que é a parte relacionada ao intercâmbio eletrônico de dados, na década de 90 foi muito famoso, né? Os workflows, né, que aí é um sistema basicamente trabalhando a parte de arquivamento e gerenciamento dessas informações que são armazenadas, né? O TMS, que já faz parte disso aqui, o sistema de transporte, né, hoje ele já está integrado dentro dessa cadeia de logística, né? E o RFDC, que trabalha a coleta de dados por radiofrequência, né? Sistema ERP, então, trabalha a maior segurança para tomar decisão, maior eficiência a nível operacional, ele oferece operação com menor custo, melhora a qualidade de forma geral de toda a minha cadeia produtiva da minha empresa, melhora a minha produtividade e, consequentemente, melhora o atendimento ao meu cliente, né? Também ele trabalha a visão e trabalha a atualização dos processos da empresa, eles disciplinam o gerenciamento de dados dentro da organização, o RP ele padroniza a linguagem, todos começam a falar a mesma língua, ele melhora a cultura da empresa, ele faz com que as informações sejam universalizadas e viabiliza a melhor integração interna e externa, né, dentro da minha organização. As informações são disponibilizadas sempre, o RP, ele sempre trabalha em tempo real. Tudo aquilo que você escreve agora é refletido em toda a cadeia, tá? Todos ficam sabendo. Ele tem agilização dos processos através da eliminação de etapas, é flexível, é customizado, né? E aqui temos algumas empresas que trabalham já com RP devidamente implementados, né? Então, essas aqui são algumas empresas que estão sempre disponíveis, né, para trabalhar com o sistema RP, né? Sistema integrado trabalhado voltado nos cuidados da escolha, ele faz a adequação das exigências da empresa, ele trabalha a cultura empresarial versus tempo de implementação, trabalha cronograma e custo de implementação, custo de manutenção e atualização, ele trabalha a qualidade e suporte, ele obtém informação na implementação do mercado e os custos variam, né, a nível em determinados valores. Esse é o custo de implementação dele, tá, gente? Não é barato, né? Então, é aqui só para fornecer aqui um pouco sobre o fluxo da logística dentro da organização, né? Desde fornecedor e empresa, que se trabalha dentro da empresa, a fim de trabalhar o cliente, né? Então, e aí vocês veem todas as ferramentas integradas, né, visando sempre atender o cliente, ok? Então, gente, vamos parar aqui. Interrompendo a gravação.